Capítulo 1. Não há docência sem discência. Reflexão crítica sobre a prática é uma exigência da relação entre a teoria e a prática. O ensinar não é apenas transferir conhecimentos, mas é criar possibilidades para sua produção ou criação. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. O ensinar inexiste sem o aprender, e o aprender precede ao ensinar. Ensinar exige rigorosidade metódica. Ensinar não é apenas tratar do objeto ou do conteúdo. Aprender criticamente é possível. Os educadores devem ser criativos, investigadores, inquietos, curiosos e persistentes. Os educandos são sujeitos da construção e da reconstrução do saber. E o docente não deve apenas ensinar conteúdos, mas ensinar a pensar de maneira certa. Ensinar exige pesquisa. Não existe ensino sem pesquisa, e não existe pesquisa sem ensino. Há ensino se existe a busca e a indagação. Nós pesquisamos para conhecer o que ainda não conhecemos. E a indagação faz parte da prática docente. O professor deve se perceber e se assumir como um pesquisador. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Deve-se discutir com os alunos a realidade concreta associada à disciplina. Deve haver relação dos saberes curriculares fundamentais e a experiência social dos alunos, e não apenas transferir conteúdos aos alunos de maneira distinta. A prática docente deve trabalhar e desenvolver a criticidade. Ela não é automática. E uma das formas é através da curiosidade crescente. Em outras palavras, o saber ele não pode se acomodar somente com as experiências feitas. Ele continua inquieto, insatisfeito, à procura de mais e mais esclarecimentos. E assim alcançamos a criticidade. Não podemos pensar na prática educativa distanciada da estética e da ética. Nós, seres humanos, somos livres para decidir, intervir, fazemos escolhas e assim nos tornamos seres éticos. Se são nossas escolhas educar, ensinar e formar, jamais poderemos desconsiderar a ética nas nossas ações, pois assim estaremos desrespeitando a natureza humana. Quem pensa certo está farto de saber que as palavras isentas de corporeidade do exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo, e não se utilizar da expressão ultrapassada: faço o que eu mando e não o que eu faço. O ensinar de quem pensa certo deve seguir uma linha de raciocínio fixa, não se contrapondo com o que fala, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra. O modo certo de ensinar deve ser o de quem busca seriamente uma argumentação segura, sem nutrir raiva do oponente que discorda da opinião ou do ensinamento passado. Deve-se ter e praticar a generosidade e a paciência ao ensinar. Faz parte do pensar certo não ter nenhum preconceito ou praticar qualquer discriminação independente da classe, gênero ou raça. Não adianta ter um pensamento correto com as melhores intenções, se no seu agir você não o pratica. O aprendizado conquistado a partir da forma certa de ensinar é aquele que as informações obtidas pelo discente não devem ser implantadas na mente do mesmo, mas as informações devem ser adquiridas fazendo analogias com base no conteúdo ensinado pelo professor. É fundamental que na formação permanente dos professores se faça uma reflexão crítica sobre a prática, pois é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a prática de amanhã, onde que a teoria seja concreta e precisa, que quase se confunda com a prática. A reflexão sobre a assunção é quando o sujeito assume o seu papel ou a consequência de seus atos. Um aluno, por exemplo, deve assumir-se como ser pensante, comunicante e transformador. É preciso construir uma sociedade em que podemos ser mais nós mesmos, fazendo uma prática de real importância,
onde se pode ajudar o aluno com pequenos gestos que para ele podem representar muito.